O Kawaki, ele simplesmente jogou Naruto em uma outra dimensão, tá? E agora ele não tem como sair de lá. E como se já não fosse o fim, a galera de Konoha acredita que o Naruto foi de base. E isso por causa da Ada e do Kawaki. Só que para pra pensar comigo, agora que o Hokage tá morto, quem que vai assumir o lugar dele na Vila da Folha? Enéas, beleza? Eu sou o Breno. E galera, o Naruto ele demorou pra caraca pra conseguir atingir o grande objetivo dele, né? Que era se tornar o Hokage e ser reconhecido por todo mundo. Aliás, quando essa cena chegou, né? Enfim, a gente acompanhou toda essa jornada dele e torceu muito pra esse dia chegar. Só que a alegria, galera, essa alegria de naruteiro, você sabe como é que é, né? Ela dura pouco. Ela dura bem pouco, pra falar a verdade. A gente mal chegou a ver o Naruto aí em posto de Hokage, agora a gente já tem que pensar em alguém pra substituir ele, né? Depois de toda essa cagada aí que o Kawaki fez. Mas fazer o quê? Com o Naruto agora simplesmente em outra dimensão, Konoha precisa de alguém pra liderar a vila e bem ou mal, né, pra representar todos esses assuntos políticos. Agora a questão é, quem será que vai assumir esse cargo? Bom, isso você vai descobrir depois do seu like. Pra quem não pulou, dá o like. Bom, vamos lá, só pra lembrar de tudo que tá rolando. O Kawaki, ele tava com medo de algo acontecer com o querido Narutinho dele, né? Principalmente porque o Boruto, ele tava com um ET chifrudo maluco, com o dedo coçando pra, né, simplesmente fazer o mundo virar de cabeça pra baixo, um caos. Por isso, galera, que o Kawaki, ele jogou Naruto e a Hinata em uma outra dimensão, né, onde o tempo não passa. Meio que numa tentativa ali pra proteger eles, né? A intenção é boa. Na cabeça dele, ele tá protegendo eles. E depois de sair na mão aí com o Boruto, o Kawaki ele se encontra com a Ada. E ela acaba usando um poder chamado de onipotência, né? Que é pra mudar o Boruto e o Kawaki de lugar na história. Com essa brecha, galera, o Kawaki ele ainda lançou uma fake news falando: diga que o Hokage foi morto pelas mãos do Boruto. E com o Naruto fora de jogada, né? Konoha precisa seguir em frente. E é muito provável que um desses personagens que eu vou trazer pra vocês agora venha assumir o cargo aí nos próximos capítulos. Kakashi Hatake. Essa é uma opção bastante provável, sabe? Aliás, coitado do Kakashão aí, né, galera? Nem aposentado tem um dia de paz. Mas essa é uma possibilidade bem forte, porque assim como o Hiruzen assumiu quando o Minato morreu, o Kakashi ele pode acabar fazendo o mesmo. Né? O Hiruzen era o terceiro Hokage e ele tinha se aposentado pra plantar lá as plantinhas dele, né? E lá, sei lá, fumar o cachimbo dele. Aí deu espaço no trono pro Minato. Só que quando o Minato morreu, né, lá na bagunça que o Obito fez em Konoha, o Hiruzen teve que assumir. E pra falar a verdade, aqui a situação ela não é muito diferente. Na cabeça da galera, o Naruto já era. Ele foi de base, né? E como o Kakashi é o Hokage anterior, ele acaba sendo um forte candidato pra assumir o trono. De novo. Mas ele não é o único Hokage aposentado em Konoha não, tá? Tsunade Senju. Konoha tá numa época em que 3 pessoas com título de Hokage estão vivas, né? Ainda bem. Se não fosse a cagada que o Kawaki fez, dando um sumiço aí no Naruto, a Vila da Folha ia seguir sendo uma vila muito poderosa. Então, caso o Kakashi não tope largar o, sei lá, INSS dele lá, a Tsunade ela ainda tá bem inteirona, né? Bom, mais ou menos. Hoje em dia ela já deve estar na casa dos 70 anos, né? Então é meio difícil colocar a véia pra trabalhar de novo. Mas assim, o Onoki e o Hiruzen, eles estavam a todo vapor nessa idade também, né? Então não tem muito essa desculpa. Caraca, se você parar a pensar, coitados velhos de Konoha, hein? Tô tentando se aposentar, mas não consegue não. Bom, eu acho mais difícil que ela volte pro cargo do que o Kakashi, né? Entre os dois, o mais provável de assumir o cargo realmente é o Kakashi, porque ele é o Hokage mais recente e ele também tá mais novão, né? Quase 50 anos nas costas, mas isso ainda é tecnicamente jovem. Mas caso nenhum, né, dos ex-Hokages queiram voltar à atividade por algum motivo, ainda a gente tem alguns outros candidatos muito fortes a ser agora, né, o 8º Hokage. Shikamaru Nara. Talvez ele seja o mais provável dessa lista aqui a assumir o cargo de chefe da vila. Eu não diria que o Shikamaru represente Konoha assim, né, quando o assunto é poder, né? Tem muitos ninjas da Folha ali que são mais fortes do que ele, isso eu sei. Mas o Shikamaru, galera, ele sempre foi um personagem que transcendia, né, a necessidade de poder, sabe? Ele sempre resolveu todas as situações na base da estratégia. O cara era bom demais nesses mind games dele, sabe? E não é de hoje que ele é uma figura, assim, muito importante de Konoha. Já na Guerra Ninja, ele tinha um cargo de representante do pelotão do cara, sabe? E depois daí, ele só simplesmente decolou, pô. O cara é bizarro. O Shikamaru, hoje em dia, ele é o conselheiro do Naruto. E bem ou mal, galera, é muitas vezes ele mesmo que toma as decisões pro bem da Vila da Folha. O Shikamaru com certeza não vai querer uma responsabilidade dessas, eu sei. Mas acaba que não tem jeito. Agora que o Naruto ele se foi, né, a maior autoridade de Konoha é o Shikamaru. É sempre ele que lidera aí as coisas quando o Naruto tá fora. Agora é só questão de botar o chapéu de Hokage, né, e assumir o BO. Ele é meio que um vice-presidente.
Uma Konoha governada aí pelos Shikamaru com certeza seria diferente da Konoha que a gente conhece, governada pelo Naruto. O Naruto, ele sempre agiu mais com o coração, né? E apesar de Shikamaru ser uma pessoa muito boa e muito amigo do Naruto, eles são bem diferentes, sabe? E a obra de Boruto, ela já vem mostrando pra nós que o Shikamaru, ele é capaz sim de tomar decisões frias, né, e cruéis pelo bem da vila. Naruto, ele governava 100% com o coração, né, e o Shikamaru, ele vai governar com a razão. E como Hashirama Hokage, o Shikamaru, ele vai mandar todos os ninjas irem atrás da cabeça daquele que matou o Nanadaime, né, que é o Boruto. Konohamaru Sarutobi. Tá, vai, eu sei, pode rir, beleza? Eu sei que você tá rindo, né? Mas, pô, coitado, cara, né, galera? A gente sabe que o Konohamaru, ele não anda muito bem aí das pernas, né? Eu sei. Ele é meio que um figurante de luxo aí no mangá de Boruto. No anime, ele até que acaba sendo aí um pouquinho mais do que um figurante, né? Mas ele aparece só pra apanhar, então eu não sei o que é pior. Tudo bem que eu acho meio improvável aí que o Konohamaru, ele sente no trono de Hokage. Ele não é o poderoso suficiente e nem é tão cabeça que nem o Shikamaru. Ele é um bom Jonin, isso eu sei, tá? Ele faz o feijão com o arroz dele ali, né? Mas perfil de Hokage ele não tem. Né? Coloquei ele aqui porque, pô, coitado, né? Tá falando que ele vai ser Hokage desde os 12 anos, né? Só que, pô, a galera do roteiro não tá ajudando ele, então alguém tem que ajudar, né? A gente até quer ver o Konohamaru conseguindo aí virar Hokage, né? Seria legal, pô, tipo Naruto, sabe? Mas agora não é o momento, beleza? Tem que comer muito feijão com arroz ainda, beleza? Sarada Uchiha. Imagina, galera, o Konohamaru vendo aí uma menina de 12 anos, que é uma aluna dele, né, virando a 8ª Hokage no lugar dele. O que você acha que ia falar? Ia ser dolorido, hein? Pois é, mas apesar de querer muito ver a Sarada como Hokage, não acho que isso vai acontecer. Primeiro porque ela é só uma criança, né? Ela ainda tem que crescer muito aí pra conseguir chegar no nível de poder, essa maturidade e inteligência de uma realmente governante. Agora, calma, eu sei que o Gaara, ele virou Kazekage com 14 anos. Mas era o Gaara, galera, ele pode, beleza? E segundo, porque a Sarada, ela não foi afetada, sabe, nessa bagunça toda aí que a Ada e o Kawaki fizeram. Então ela com certeza não iria querer ser Hokage numa vila em que as pessoas querem matar o amigo dela, né? Sendo que ela sabe da verdade. Lembrando também, galera, que o maior ídolo da Sarada é o Naruto, entendeu? E dá pra fazer um paralelo interessante aqui. Da mesma forma que o Naruto, ele não sabia que não poderia se tornar Hokage, né, até salvar o amigo dele da escuridão, a Sarada, ela sabe que não pode virar Hokage até ajudar o Boruto, né, a resolver toda essa treta aí maluca. Mas galera, Sarada Hokage no futuro, pra mim já é uma realidade, beleza? Então já anota aí. Sasuke Uchiha. Se a Sarada não pode, e o paizão dela, hein? Lá no passado, o Sasuke também falou que ele queria ser o Hokage. Será que essa seria a chance dele? Tudo bem que a ideia de Hokage dele era meio bizonha, né? Mas ele já tá mudado agora. Bom, para pra pensar comigo, beleza? Ele tem a força do Naruto e com certeza ele tem essa cabeça fria aí, né, do Shikamaru. Fora os Hokages aposentados, galera, o Sasuke, ele é provavelmente o cara mais apto pra virar Hokage, né? Força, inteligência, experiência em uma pessoa só. Ia ser irado também ver o Sasuke de Hokage, né? Pô, pode falar. Mas dificilmente vai acontecer. O Sasuke hoje em dia, ele não faz esse perfil mais. Ele é o cara que protege a Vila das Sombras e o mundo ainda precisa de alguém como ele, sabe? Tipo, meio que rondando ali e investigando também sobre Akari e Otsutsuki. Ele não vai poder fazer isso se amarrar a coleira dele em Konoha. Fora que é possível que o Sasuke, ele também esteja meio que percebendo algo nessa maracutaia do Kawaki e da Ada. Bom, a gente já falou isso em outro vídeo. Mas você lembra daquela cena em que o Sasuke aparece no filme de The Last? O Sasuke, ele falou que com o Naruto fora, ele era o único que poderia proteger a Vila da Folha. Agora, será que esse é o momento do Sasuke assumir? Mas calma aí que tem outro candidato bem forte, tá? Tem um padrão meio curioso aí em toda a linhagem dos Hokages, né? Todo Hokage é mestre ou parente de algum outro Hokage. Bom, se liga, isso é até meio estranho, né? Hashirama é o primeiro Hokage, beleza. O segundo Hokage é quem? O Tobirama. Pois é, que é o irmão do Hashirama. O terceirão é o Hiruzen, e ele é o aluno do Tobirama. O quarto Hokage dá uma quebrada nesse padrão, beleza, porque ele não é parente e nem aluno de nenhum dos outros Hokages. Mas o Minato é o aluno do Jiraiya, né, que foi o aluno do terceiro Hokage. A quinta Hokage, ela não é só aluno do terceirão, como ela também, galera, é a neta do primeiro e tia-neta do segundo. É mó maluco isso aqui. O sexto, né, que é o Kakashão, né, o nosso querido Kakashi, é aluno do quarto Hokage. O sétimo, nosso querido Narutinho, é aluno do sexto e filho do quarto. Eu não vou nem falar que é a reencarnação do mesmo cara que o primeiro Hokage, né? Enfim, deixa quieto. Isso aqui é o maior nepotismo que existe. Bom, então, seguindo esse padrão, pode ser que o próximo Hokage siga aí com essa tabelinha, tá? Ok, o Konohamaru, ele é neto do terceiro e aluno do sétimo, mas ele a gente meio que desconsidera, tá? A gente tem que lembrar, galera, que o Naruto, ele tem uma cria por aí, né? E o trono pode ser transferido pra ele. Pois é, galera, como o Naruto, ele tem um herdeiro nessa decisão, fica mais fácil. E é claro que a gente tá falando do filho, pô, legítimo, mais velho do Naruto, o cara que é o protagonista desse anime. Uzumaki Kawaki.
Pois é, galera. O Kawaki é o herdeiro do trono de Hokage e ele tem sim a idade do Gaara quando ele assumiu o trono de Kazekage. Então o Kawaki Hokage é uma possibilidade real, tá? Inclusive, isso pode ser até um vídeo, né? Só pra isso. Porque o Kawaki virando Hokage, muita coisa iria mudar em Konoha. E lembrando que no futuro o Kawaki ele tá confrontando o Boruto e falando que a era dos ninjas acabou. Agora, será que acabou porque ele, de repente como Hokage, né, acabou com esse sistema de ninja? Bom, acaba que fica essa sementinha aí plantada, né, na cabeça de todo mundo. Bom, galera, foi mal ter plantado essa sementinha aí na cabeça de vocês. E aproveita e já comenta aqui embaixo se vocês querem ver um vídeo só falando dessa possibilidade. E claro, eu gostaria também de fazer uma menção honrosa aí pra Sakura Uchiha, né? Ela é, né, pô, obviamente a Kunoichi mais forte atualmente e com certeza é uma das pessoas mais inteligentes de Konoha. Ela acaba só ficando atrás do Shikamaru. Ela é aluna da 5ª e do 6º Hokage, então ela tá dentro desse bingo aí. Eu acho muito improvável ela assumir, mas fica aí a menção honrosa, né? Porque, pô, potencial pra ser um baita Hokage, ela tem. Mas agora a minha pergunta acaba sendo pra você. Quem que você acha que vai assumir o manto do Naruto? Comenta aqui embaixo. Agora calma, não é só isso, né? Pô, a gente fez um maior videozão maneiro pra vocês e tal. Já comentou ali embaixo. Então já clica aqui nessa bola que você vai se inscrever no canal. Isso é muito importante pra mim. Sério, eu sei que você liga pra mim. Porque você me ama. E eu te amo também. E claro, se você não quer ver o nosso próximo vídeo de Naruto, clica nesse link aqui embaixo. Aliás, eu te vejo lá. Fui!